O hexagrama é um símbolo extensamente utilizado por várias culturas ao redor do mundo, mas a verdade é que muitos não conhecem a sua origem e a sua importância ao longo da história da humanidade. As pessoas, em sua maioria, ao visualizar o hexagrama, associam imediatamente o símbolo à bandeira de Israel, ou com a Cabalá judaica, ou com o próprio judaísmo em si, e também com os personagens bíblicos conhecidos como Rei Davi e Rei Salomão. O hexagrama tornou-se um símbolo judaico e foi adotado pelo primeiro Congresso Sionista em 1897. Já a bandeira de Israel foi adotada em 28 de outubro de 1948, 5 meses após o estabelecimento do país. O símbolo que representava os judeus antes do hexagrama era a menorá, um candelabro de 7 braços. A menorá ainda é usada como um símbolo judaico, mas o hexagrama ganhou mais notabilidade entre a comunidade judaica, principalmente após o nazismo. Nesse período, os judeus eram obrigados a utilizar uma insígnia amarela que continha o hexagrama, em suas roupas para serem identificados. Podemos notar que o hexagrama realmente tem uma forte conexão com a cultura e religião judaica, mas o hexagrama não pertence a um só povo ou cultura. O hexagrama é um símbolo muito mais antigo e que ganhou diversos significados ao longo dos tempos. Outra informação que muitos não sabem é que em nenhum texto bíblico ou religioso é relatado o uso do hexagrama pelos personagens do rei Davi ou pelo seu filho, o rei Salomão. Todos os trechos bíblicos onde se aborda a palavra estrela está associado aos céus no sentido divino, no sentido de metáforas, e também é possível encontrar a palavra estrela relacionada ao deus Renfã, conhecido também como Moloque, ou é uma referência à estrela da manhã, que na verdade é o planeta Vênus, que muitos religiosos interligam a estrela d'alva com Jesus, mas isso é outra história. Vocês podem ver depois nos links dos comentários abaixo o vídeo onde explicamos sobre o pentagrama e sua relação com Jesus, etc. Retornando ao hexagrama, essa história envolvendo o hexagrama e os reis Davi e Salomão foi divulgada por tradição oral e até hoje não existe prova alguma da relação do hexagrama com estes personagens. Alguns pesquisadores afirmam que a história em torno da estrela de Davi surgiu por causa da forma que se escrevia o nome de Davi no proto-hebraico. Na antiguidade, a letra hebraica Dalet era similar a um triângulo e Davi tinha 2 triângulos em seu nome. Segundo a tradição oral, dizem que Davi usou essas letras, sobrepostas em seu escudo, surgindo então a associação que a maioria das pessoas fazem com o hexagrama e o personagem bíblico, tanto que os judeus chamam também a estrela de Davi como escudo de Davi. Porém, infelizmente, a grande verdade é que isso também não passa de suposição. Novamente, não há comprovações históricas sobre esta afirmação. Em algumas culturas, o hexagrama também é chamado de símbolo ou selo dos serafins, devido à passagem bíblica do Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 6, versículo 2, que diz: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Bem, a soma das asas resulta em 6. Por esse motivo, alguns associaram aos serafins a estrela do hexagrama. Porém, essa associação não é popular, muitos desconhecem essa informação. No cristianismo, o hexagrama não é um símbolo central. No entanto, ao longo da história, o hexagrama foi adotado por algumas correntes do cristianismo. Uma das formas pelas quais isso ocorreu foi através da conexão com o simbolismo da união dos opostos, ou da união de Deus com a humanidade. Em alguns contextos cristãos, o hexagrama foi associado à figura de Cristo, com os 2 triângulos representando a união da divindade com a humanidade. No caso, seria o triângulo para cima, representando Deus, e o triângulo para baixo, representando a humanidade. Os muçulmanos também reconhecem o hexagrama como um símbolo de Salomão. Por isso, é possível encontrar o símbolo do hexagrama em mesquitas, sinagogas e igrejas cristãs. Já no hinduísmo, o hexagrama é mais comumente conhecido como Shatikon ou Satikona. É a união de Shiva, que é o masculino, e Shakti, feminino. Shiva, ou Purusha, é representado pelo símbolo do triângulo para cima.
que é uma representação simbólica do órgão masculino, do falo. Shakti, ou Prakriti, é representada pelo símbolo do triângulo para baixo, que denota o útero feminino. Ambos são combinados para formar o hexagrama. Isso é chamado de Shamuka, que representa origem ou a formação da vida. Shamuka significa literalmente 6 faces. A divindade hindu Kartikeya, descendência de Shiva e Shakti, é representada com 6 faces. O hexagrama também é usado em yantras na religião hindu. Yantras são usados para práticas meditativas e rituais. Certo. Até aqui entendemos que as principais religiões monoteístas do mundo reconhecem, cada qual à sua maneira, o símbolo do hexagrama, e que podemos encontrar o hexagrama em outras religiões, como o hinduísmo, por exemplo. Mas todas essas religiões foram, de alguma forma indireta ou não, influenciadas por outras culturas muito mais antigas. Os sumérios, por exemplo, já conheciam o símbolo da estrela de 6 pontas. Veja essa imagem, uma foto do selo do cilindro sumério do 3º milênio antes da era cristã. A estrela de 6 pontas, ou o hexagrama, é criado a partir do hexágono, que é uma figura geométrica, e o hexágono, por sua vez, surge de um símbolo ainda mais misterioso, que até merecia um vídeo específico apenas para explicá-lo, que trata-se da flor da vida, um símbolo composto por vários círculos sobrepostos. Ao olharmos com a devida atenção para a flor da vida, conseguimos identificar o padrão mais latente e visível. Esse padrão é justamente o hexágono. Esse padrão geométrico é um dos quais encontramos em várias coisas da natureza, seja ela no micro ou no macro. É possível encontrar o formato hexagonal no polo norte do planeta Saturno. Os cientistas observaram pela primeira vez a corrente de jato de 6 lados quando as 2 sondas Voyager passaram por Saturno em 1980 e 1981, mas as suas trajetórias impediram as Voyager de capturar todo o monstruoso hexágono. À medida que passavam, seu ângulo de visão oferecia apenas vislumbres tentadores de sua borda. Mais de 20 anos depois, quando a Cassini, que é uma espaçonave, chegou a Saturno em 2004, o hemisfério norte do planeta estava no inverno e o hexágono estava escondido nas sombras. Como as estações de Saturno duram muito mais do que as da Terra, os cientistas tiveram que esperar mais alguns anos para ver o hexágono na luz visível. Somente em 2006, a equipe da Cassini estudou o hexágono usando o instrumento espectrômetro de mapeamento visual em infravermelho. O VINS, como é chamado o equipamento, pôde ver o hexágono no escuro porque detecta comprimentos de onda infravermelhos de luz, basicamente calor gerado no interior quente de Saturno. Mas o que é mais intrigante nessa história de Saturno é que os povos mesopotâmicos, principalmente os sumérios e babilônicos, já associavam muito antes da era cristã a estrela de 6 pontas com o planeta Saturno. Bem, voltando agora para a Terra, em 10 de janeiro de 2002, a BBC News noticiou um achado pré-histórico na caverna de Bómbulos, na África do Sul. Uma pequena peça de ocre medida em torno de 1 centímetro, que, segundo cientistas e pesquisadores, tinha, na verdade, aproximadamente 70 mil anos de idade. Em toda a peça há riscos que seguem um padrão triangular, triângulo voltados para baixo e triângulos voltados para cima. Reparem que os triângulos que estão unidos possuem quase as mesmas dimensões. No canto extremo à esquerda, praticamente há uma forma rústica e inconsciente, talvez, mas muito similar ao hexagrama que conhecemos hoje. Essa peça pré-histórica, esse achado de 2002, mostra uma possibilidade, porém não dá para afirmar que o hexagrama era exatamente o que estavam tentando desenhar na pedra. Enfim, como é possível notar, o símbolo do hexagrama não é uma propriedade humana, e sim da natureza. Claro que nós somos seres humanos e também pertencemos à natureza, mas o que eu quero dizer com isso é que o símbolo, a geometria no caso, ela é intrínseca a tudo o que existe. Então não é algo que pertence a um povo ou outro especificamente. Pertence à natureza. Portanto, o hexágono e o hexagrama têm uma força natural simbólica descomunal, que age em nossa psique de diversas maneiras.
E quando alguém diz que um símbolo não tem nenhuma relevância ou nenhuma força capaz de agir em nossa mente, essa pessoa está extremamente equivocada. Um símbolo é como uma chave invisível para portas e portões dos jardins ocultos do universo.